Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Semear, o podcast da Cereal Ouro. Nesse podcast você encontrará muita informação e será direcionado a você, que é cliente, parceiro, colaborador e a todos aqueles que buscam informação sobre o agronegócio e o mercado corporativo. E eu sou o Luiz Men, que estarei junto com vocês ao longo dessa jornada. E aqui comigo está o Arival, que é o nosso diretor comercial e marketing. Seja bem-vindo, Arival. Obrigado, Luiz. Que bacana, né? Quinto episódio, né? E hoje algo diferente, algo inédito para nós, uma convidada. E eu acredito que quem está nos assistindo vai gostar demais, porque eu posso falar tanto pelo lado profissional como pessoal, porque eu já tive o prazer de ser mentorado dela e fazer alguns trabalhos individuais, além do nosso trabalho de liderança que a Cereal Ouro está fazendo. É muito bacana, todo mundo vai gostar. Que bom, que bom. Assim esperamos, né? E vem uma responsabilidade muito grande. Jactcelli, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar esse convite, estar aqui conosco. Sabemos da correria da agenda, do dia a dia, mas obrigado por aceitar esse convite e passar esse tempo aqui junto conosco. Ah, gente, obrigada. Me senti agora especial, né? Primeira mulher, então? Isso aí. Que bacana. Obrigada, Luiz. Obrigada, Arival. Obrigada, Cereal Ouro, e parabéns para vocês, né, que idealizou esse projeto riquíssimo, importantíssimo, com conteúdos que dá uma responsabilidade, sim, né, por estar aqui representando, então, a nossa classe feminina dentro do agronegócio. E que bom, que é um prazer mesmo estar aqui, porque conheço a Cereal Ouro, já estou com vocês há 2 anos e meio para 3 anos, né, e tenho muito carinho pela história que vocês estão fazendo aqui na nossa região, né, é um trabalho muito sério, então me sinto muito lisonjeada, obrigada. E dentro do projeto a gente fala muito sobre pessoas, né, Isso aí, Arival? isso E aí. hoje a Jactcelli vem representando também a sua empresa, a Salos Recursos Humanos. Jaque, conta para nós um pouco sobre quem é a Jactcelli e também quem é o que é a Salos Recursos Humanos. Claro. Então, a Jaque é rioverdense, né, criada, né, nasci, criei, minha base, minha família é toda daqui. Eu sempre gostei muito de gente, então já estou no mundo corporativo há 20 anos, e no meio da trajetória, né, a Jaque sou uma pessoa que vim de uma base muito simples, né, quando criança, a gente teve privações, inclusive privações de alimento, enfim, uma história muito bonita, tenho muito orgulho disso. Então, para mim, era impossível cursar uma faculdade, estudar e tal. E quando as coisas foram se aproximando, eu logo tive um sonho, né? Falei, nossa, se eu pudesse fazer algo por e com as pessoas, isso me brilhava os olhos. E eu sempre, desde criança, né, eu gosto muito da lei da atração, usava a lei da atração desde antes da adolescência, sem saber que isso era física quântica. Então, para mim, é assim, se você pode sonhar, você pode realizar. Cursei psicologia, né, foram muitos desafios, tive muitos apoiadores nessa jornada, e quando eu encontrei na psicologia, no terceiro período da psicologia organizacional, eu já tinha certeza que era ali que eu ia continuar, né? Porque eu sempre fui apaixonada pelas organizações, pelas empresas. Workaholic, né? Sempre gostei demais de trabalhar desde os 11 anos. Então, a Jaque é uma pessoa determinada, focada, que acredita que se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Então, na área organizacional, eu me ingressei assim que eu concluí a faculdade, e aí já são mais de 17 anos, né, como CLT dentro das organizações, cuidando de gente, né, cuidando de estratégias para que as empresas alcancem os seus resultados, mas com aquele cuidado com as pessoas, porque esse é o grande diferencial. E há 3 anos, né, os sonhos precisam ser renovados e eu ousei a sonhar novamente, né, e resolvi então sair de trás, né, de uma cadeira de seletista e ousar empreender. Por que não levar esse sonho, tocar a alma das pessoas, construir estratégias para alavancar mais negócios na nossa região, fazendo isso para várias empresas. Então a Salo surgiu desse sonho,
A minha sócia, Josiane Arantes, topou esse desafio comigo e nós estruturamos e fiz uma poupança, uma reserva financeira para viver 2 anos, né, com os recursos, né, para pensei assim, vai ser um desafio tremendo, né, empreender. E graças a Deus, na segunda semana a gente já estava trabalhando bastante e eu não precisei usar esse recurso. Então, isso significa que a Salos está conseguindo levar, né, aquilo que a gente sonha, que é levar a humanização para os negócios, para que os negócios tenham mais resultados ainda, né? E a Salos está aí para isso, né? Conectar com negócios, né? Somos especialistas no agro, conectar com empresas, com líderes, com identidades que realmente queiram ter mais consciência, né? Que as empresas não sejam apenas um local para ter o lucro no final do mês. Ele é importante, é para isso que as empresas existem, a gente sabe. É para gerar margem, é para gerar um bom EBITDA. Isso é super saudável, desde que seja consciente, e a gente entra nesse lugarzinho aí. E aí, levando essa consciência, essa humanização, os resultados, eles simplesmente chegam, né? De uma forma, sem grandes esforços, né? É isso que a gente acredita. Então, a Salos está aí, conectando com organizações para alavancar os resultados com consciência. Muito bacana, Jaque. Nós estamos vivendo um momento muito interessante no mercado de trabalho, né? Eu acho que os resultados, eles são, óbvio, é o que move o negócio, mas ele não pode ser a qualquer custo, né, Jaque? Aquela fase do fazer por fazer já passou, nós temos uma geração nova chegando, com hábitos diferentes, necessidades diferentes, nós temos que nos adaptar a esse novo mercado, esse novo público, né? E principalmente tirar aquele peso que nós temos nas empresas do número, né? A pessoa é um número. Não, não é. Por quem faz é a pessoa. O Uhum. número é a consequência. Uma equipe, não vou usar o feliz, mas uma equipe satisfeita atinge um número mais fácil. Pelo Sim. menos eu tenho visto isso muito próximo ultimamente. Eu acho que vários são os fatores, né, que alavancaram isso. Primeiro deles, eu acredito muito na evolução do planeta Terra. Eu acho que nós estamos realmente em transformação, né? Em evolução. E nada é por um acaso, né? Acredito que não cai nenhuma folhinha da árvore sem um propósito. Então foram acontecendo várias coisas, né? A globalização foi uma delas. Recentemente a gente teve uma pandemia que impulsionou muito isso. Mas a consciência das pessoas hoje é muito diferente de 10 anos atrás, né? De 5 anos, do ano passado. Mas a consciência dos empregados, dos trabalhadores de hoje não é aquela em que os nossos pais, né? Eu sou da década de 80, então os nossos pais, eles tinham muito orgulho de dizer: eu me aposentei nessa empresa. Eu entrei aqui, trabalhei por 30 anos e me aposentei nessa empresa. Hoje é outra geração. Essa geração está mais consciente. Então, infelizmente, ninguém quer mais trabalhar para fazer o outro ganhar dinheiro, para fazer a empresa alcançar a meta e o resultado dela. Isso não conecta. O que as pessoas querem é sonhar o mesmo sonho que a empresa sonha, o mesmo sonho que o diretor sonha, o mesmo sonho que o CEO sonha. Então a gente fala muito sobre propósito. As pessoas estão muito mais em busca de propósito, né? Então elas saem facilmente de uma empresa para outra por remunerações parecidas ou até menores, porque eu já presenciei líderes, altos executivos fazendo movimentos porque não conecta mais com o propósito de vida dele. Então, acho que essa palavra é algo que vem sido batido bastante, mas é algo extremamente importante nós entendermos realmente o que conecta as pessoas hoje dentro das organizações. Nós estamos numa cidade, né, Rio Verde, nós estamos na capital do agro do Brasil, uma cidade pujante. Todo dia tem empresas chegando, todos os dias nós somos conectados por negócios que querem vir para cá. E os desafios, eles só aumentarão em relação a pessoas. Então, se as empresas não começarem a ter consciência, a ter uma cultura que conecte as pessoas, ter um propósito, realmente o desafio vai ser bem maior para essas empresas que só visam o lucro, né, no fim do dia. E já que você trouxe, eu acho que um tema que foi bacana sobre atrair esses talentos, né? Porque Rio Verde é uma cidade pujante, né? Eu não sou daqui, talvez eu seja um dos exemplos, né? Que vem do interior de São Paulo para cá a trabalho, inclusive.
Como que as empresas podem fazer essas estratégias para atrair e reter esse talento? Porque você atrair é uma coisa, mas você reter esse talento dentro da empresa é um outro desafio, né? Quais que são essas estratégias? Trazendo a isso a questão também da mudança que se tem eh, de internet, a questão de hoje inteligência artificial, como que as empresas podem trabalhar nesse mecanismo para atrair e reter esses talentos? Luiz, bom, falei palavras aqui como humanização, né, como mudança de frequência no nosso planeta. Então, eu acredito que a base é sempre dentro. Isso é uma porta que se abre só pelo lado de dentro. O segredo é pelo lado de dentro. Então, para a gente trabalhar a organização, a gente tem que trabalhar os CPFs que ali estão, né? Então, quando a gente fala de engajamento, atração e retenção de pessoas, a gente precisa primeiro começar a trabalhar o DNA. O que que quer dizer isso? Hoje a gente ainda vê bastante empresas que vão estruturar uma cultura, uma identidade, e ela ainda pesquisa. Algumas empresas que estão, né, nos top 5 lá da internet, pega o que que é missão, visão, valores, ela olha aquelas palavras que mais se adaptam, muda alguma coisa e estrutura uma cultura, uma identidade. Aí começa o grande erro, porque nós somos feitos de energia. Então, nós estamos aqui conectados, existe um campo entre nós aqui, nós estamos conectados. É igual o Wi-Fi do celular, não existe um fio, mas existe uma conexão. E as pessoas que estão dentro de negócios que são rasos ou que não é verdade, elas sentem, e isso afasta, isso não conecta de forma afetiva. Então começa aí. Qual é o DNA? E não adianta, né? Recentemente eu estava em uma empresa e a gente estava falando justamente sobre essa identidade, e eles queriam fortalecer relacionamento. Relacionamento é muito bonito, né? É uma empresa que visa o relacionamento, que se relaciona com clientes. E eu estava ali com os CEOs e eu perguntei, né, para o CEO, para o CFO, para o CEO, quem vai representar esse pilar? Qual de vocês? E eles ficou aquele silêncio. Eh, Porque nós temos a nossa própria identidade. Então não adianta eu querer entregar algo que eu não represento verdadeiramente. Não adianta eu pregar que a empresa precisa se relacionar se eu ficar atrás da mesa, se eu não me sinto à vontade fazendo isso. Não é verdadeiro, não vai fluir. Então a identidade, a cultura é aquilo que a gente chama, né? Vocês entendem bastante do marketing e a gente chama isso dentro da área de pessoas, de gente, de employer brand. Então, qual que é o valor que as pessoas lá fora dão para essa marca empregadora? Isso é percebido, né? Quem faz employer brand não é a inteligência artificial. Não adianta eu pagar os melhores influencers ou ter uma propaganda muito bacana circulando se as pessoas que ali dentro estão não fizerem o marketing para mim. Então, eu participei, né, tive a honra de participar de um grande grupo antes de me tornar empresária, que é o Grupo Tec Agro, né? Todos conhecem aqui, Sementes Goiás, Tec Agro, e a gente prezava muito por essa verdade. Então, quando você estrutura a verdade internamente, tá, já aqui aí, mas pode ser que os principais líderes não tenham aquela essência que precise ser. Ótimo, então vamos começar por aí, vamos começar desenvolvendo essas pessoas, primeiro para acessar isso, para entender o que precisa ser desenvolvido, e depois a gente criar uma identidade que realmente seja, na prática, o que precisa ser. E aí a gente olhar para isso, para que quem está dentro tem que estar muito feliz, né, acho que essa é uma premissa, assim. A gente estruturou toda a cultura, por exemplo, do Grupo Tec-Agro, baseado na essência dos fundadores e dos líderes que estavam na empresa há 20, 15 anos, porque os primeiros líderes, ou esses que estão há muitos anos, interferem bastante nessa cultura. O desejo de eu querer fazer parte de um grupo vai partir por quem está dentro. Então, a gente precisa fazer essa estruturação, cuidar das pessoas que ali estão. E aí isso acontece, Luiz, de uma forma assim, é sem dor, não tem muito desafio. Quando a gente estrutura uma boa cultura, eu me lembro, né, tem um case assim, a gente estruturou toda a área de gente dentro do grupo Tec Agro, e quando nós estruturamos, começamos a trabalhar Employer Brand, a gente fez preparamos internamente, nós fomos para o mercado buscar a qualificação, aliás, a certificação das melhores empresas para se trabalhar. E a gente já tinha preparado
todo o ambiente interno, né? Eu tinha estudado bastante sobre tudo e a gente conseguiu esse selo. Aí foi quando a gente começou realmente a trabalhar para fora, para o mercado. Isso concomitante a várias outras estratégias de pessoas, nós implantamos o ERP de gente, de pessoas, né? Para ninguém ficar atrelado ao RH por conta de questões operacionais e que a gente pudesse, de fato, atuar de forma estratégica. Quando nós implantamos o software, a gente parou de receber currículos e nós falamos assim, vamos zerar todas as pastas, aquele trilhões de currículos que a gente tinha, e agora vamos ter cadastro. Nós tivemos cadastro de 20 mil currículos em 19 meses, 20 meses aproximadamente. Então, eu acho que isso é reflexo justamente desse trabalho que vem de dentro, né? E a gente só vai reter as pessoas, a gente só vai conseguir fazer com que essas pessoas queiram, de fato, permanecer se elas sentirem aquele prazer, se tiver dopamina, todos os dias quando elas acordarem, né? Elas quiserem fazer parte realmente daquele ambiente. Se for tóxico, elas não vão querer estar ali, né? E isso contamina. É o cafezinho, falando de cultura, o cafezinho ali, aqueles 15 minutinhos, é o ambiente onde a gente precisa olhar, tá tóxico, o que que as pessoas estão falando, né? Para a gente poder entender como que tá essa relação. Já completando, tem uma linha de pensamento, não sei se isso é um estudo ou não, mas algumas pessoas comentam que os colaboradores que trouxeram a empresa do 0 ao 100 não são os mesmos que vão levar do 100 ao 1000. Você concorda com isso? Qual é o teu ponto de vista? Concordo, primeiro, sim, super Uhum. concordo. A gente, inclusive, às vezes precisamos fazer essas instruções para quem está ali à frente da empresa, né? Uhum. Isso eu acho que é natural, né? Cada um vai até onde existe um chamado interno e um limite de desenvolvimento. Perfeito. Então, eu digo isso, né, enfim, pelas experiências mesmo, né? Às vezes a pessoa, a gente fala muito de colaborador potencial. E às vezes o meu potencial é aquilo, né? A gente fala estado de flow. O que que é o estado de flow? É a minha. Eu não posso. Eu tenho, imagina um gráfico aqui, que aqui é a minha capacidade e aqui é o quanto eu cobro daquele colaborador para ele atingir mais. Aham. Estado de flow é uma curva que fica no meio. Então, se a pessoa tem uma capacidade X e eu cobrar demais dela, ela se estressa, ela vai dar um burnout, ela vai ficar depressiva, ela vai se sentir com a potência muito baixa. Isso reflete em quê? Não entrega. Ao mesmo tempo, se a pessoa tiver um potencial muito alto e eu cobrar pouco, isso também vai ficar, né? Vai faltar algo, ela também não vai conseguir entregar, porque o potencial dela é maior. Mas, quando a gente fala de pessoas, as organizações e as pessoas mudam o tempo todo. A velocidade em que as empresas estão mudando é surreal. Muda Perfeito. com a velocidade. E às vezes a pessoa que foi até o 100, ela não por outros motivos, ela não quer. Ou às vezes é a questão da capacidade, potencial. Ela entrega aquilo que ela entrega de uma forma incrível, com excelência. Às vezes, se você transitar ela para uma outra cadeira ou dar uma esticadinha, ela não vai continuar te entregando. Perfeito. Então, hoje, antes a gente falava muito de um indicador operacional dentro do RH, que é o turnover. E a gente tinha muito orgulho de dizer, uau, eu tenho um turnover de 1%, ou seja, eu consigo reter 90% do meu time. Isso era muito bonito, há 10 anos atrás, há 15 anos, né? Hoje, eu de verdade nem sei se a gente poderia olhar estritamente para esse indicador. O que que isso diz? Primeiro que a gente está em um mundo que muda-se bastante, então é natural eu pegar um currículo, a pessoa trabalhou 3 anos, e tá tudo bem, é natural isso. Então, por que que eu estou dizendo nisso? Porque essa oxigenação, ela é importante. A mentalidade de uma empresa que está de 0 a 100, de 100 para 500, é outra mentalidade. Aham. São outras ferramentas. Um modelo de gestão de uma empresa de 0 a 100 é um modelo mais patriarcal, é um modelo mais paternalista. Eu Aham. consigo tomar a decisão olhando o início, o meio e o fim do processo. Todos vêm até mim e eu dou a minha opinião. Tem uma relação direta, próxima, o que já não acontece de uma empresa que passa um tamanho desse, né? Eu Perfeito. preciso de processo, eu preciso de tecnologia. Será que a pessoa que esteve comigo durante toda essa trajetória está preparada? Agora, tem um ponto extremamente importante. Concordo que não são as mesmas pessoas, mas eu acredito muito que o primeiro passo da empresa é averiguar e tentar.
Por isso que a gente precisa ter um plano de desenvolvimento anual e ele é cíclico e ele precisa rodar e ele é um organismo vivo dentro das empresas. Porque o que eu acho que seria desumano chega a oportunidade e eu não desenvolvi. Chega a oportunidade e o colaborador não teve o tempo para se preparar, para entender se ele gostaria ou não. Então, é super importante clareza nas estratégias, saber para onde estamos indo e trazer as pessoas conosco, né? Não é só responsabilidade da empresa esse desenvolvimento, mas isso é uma falha que eu vejo desde a educação de nós como pais, né? Também não é só do setor público, não é só Aham. das universidades e tudo mais, mas a empresa precisa disseminar, precisa falar sobre isso, precisa deixar isso aquecido, deixar isso vivo, para que quando as oportunidades chegarem, quando as mudanças chegarem, todos estão conscientes. Se isso acontece, Arival, é muito tranquilo se chegar um momento e falar assim, Jaque, então a gente está indo para esse caminho. Ah, eu já entendi, eu sei. E vai sair uma relação muito bacana. Ou seja, haverá uma ruptura e isso continua saudável. Interfere totalmente no que o Luiz perguntou anteriormente, né? Retenção e tudo mais. Se eu tenho um desligamento humanizado, ou seja, precisa ter processo para desligamento, precisa ter programa para desligamento. Se eu faço isso de forma humanizada, nós implantamos já programa de desligamento e eu brincava, eu falava assim: nossa, eu não quero sair, mas se eu sair, eu vou sair muito feliz, porque. Caramba, que valorização de pessoas até nesse momento. Então, é preciso que isso seja feito, porque as pessoas que estarão ali dentro saberão de como foi o processo, óbvio. Quem está lá fora, que vai receber esse profissional no mercado, vai saber como foi o processo, a família vai saber. E é aí que a gente está fazendo employer brand. É aí que a gente está criando desejo das pessoas quererem estar conosco dentro da empresa, né? Então, acredito, mas vejo que isso pode ser cuidado, pode ser olhado para que a gente tenha resultado a partir disso também, né? Que as mudanças Aham. sejam algo natural. Tá. E só comentando esse gancho que o Olival trouxe de 0 a 100, de 100 a 1000, é, há métodos para você fazer esse desenvolvimento de acordo com o tamanho? De 0 a 100, eu promovo um desenvolvimento para o meu time. Quando a partir do momento que você traça a estratégia, ó, eu quero chegar ao 1000, estou no 100 para chegar ao 1000, é uma outra estratégia que tem que se fazer. Quais são esses métodos que a gente pode estar levando para as empresas utilizarem para a gente desenvolver essas pessoas que estão lá dentro? Bacana, Luiz. Existem sim. A gente fala muito do nível de maturidade, ou seja, não adianta, eu ouvi isso, né, do próprio Edu, ele contou um case, né, que ele trouxe lá do G4. Não adianta, às vezes eu tenho um melhor jogador de futebol, mas não adianta ele jogar na segunda divisão. O time não está preparado. O técnico não está preparado. Então, às vezes, a pessoa tem um alto potencial, mas não adianta. Da mesma forma, quando a gente fala das empresas, não adianta eu chegar pensando no nível de maturidade hard, se a empresa não tem o básico. Não, é jogar fora o dinheiro, o investimento, né? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é um diagnóstico, um mapeamento. O que as pessoas estão preparadas? Já sabe o básico? Não, então é por aí que a gente precisa começar. Dentro do RH, nós temos 5 níveis de maturidade. Então, a gente começa pelos processos mais básicos, mais operacionais, precisa criar uma consciência. Avaliação de desempenho, por exemplo. Já veio empresa falando assim: nossa, já que eu gostaria de implantar e tal, e eu vi funcionar assim, tem aquela 360, né? Sim, tem. Onde eu avalio meu par, o outro avalia, o cliente avalia, eu avalio meu colaborador, ele se avalia, ele me avalia. Eu falo, calma, não dá. Não, mas eu gostaria que fosse essa. Eu falei, vamos começar por 90 graus? Ou seja, líder avalia colaborador. Eles não têm consciência, não sabem como receber um feedback, não sabem dar um feedback. Existe algo mais difícil do que dar feedback e fazer desligamento? Não tem algo mais difícil. É muito delicado, né? Por quê? Porque eu preciso de conhecer de gente. Quem está na minha frente é diferente falar com você, falar com o Arival, é diferente. Então, a gente precisa entender o nível de maturidade. E a gente entra de acordo com a consciência da empresa, né? Então, a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, trazendo aqui na Serial Ouro com líderes, né? A gente fez um projeto, a gente já fez vários projetos. Por último, agora a gente fez um programa de mentorias com os gestores, né, da mais alta hierarquia, e agora a gente vai fazer um projeto de 3 encontros. Esses 3 encontros será em nível de maturidade 5.
vai ser de outro lugar. Mas precisa ter um preparo de solo, como se já tivesse cultivado aqui. Eles precisam estar prontos e preparados. Uhum. E aí sim, num nível desse de maturidade, a transformação, porque é muito delicado mudança de comportamento. A gente não muda um comportamento porque eu sei que precisa fazer. Isso não muda comportamento, saber, né? É diferente. Então, existem grandes transformações. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que fica muito presente assim, começa. A gente está no mercado de trabalho em que nós temos aproximadamente 40 a 60 vagas por dia, isso só do que é divulgado, fora o que a gente não sabe, né? Estou à frente da coordenação geral do Fórum de RH aqui também, né? Da nossa região. Então, a gente sabe, entende, fazemos pesquisas para entender a dificuldade de mão de obra. É uma dificuldade tremenda de mão de obra aqui na nossa região. E, infelizmente, o que nós temos de cenários é que vai virar um caos nos próximos anos. Então, não tem outra forma. Nós precisamos começar a desenvolver internamente. Nós começamos a ter a consciência das organizações de criar programas para que eu ajude, porque assim, a gente sabe, o sistema, a educação, enfim, governo, existem falhas de todas as partes. Isso a gente já sabe. E aí, a gente vai cruzar os braços e, ok, então tá tudo certo, eu vou esperar. Seu negócio vai perder resultado, vai perder força. A gente vê negócios fechando, inclusive por falta de mão de obra, ou deixando de abrir por esse motivo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, começa. Começa com consciência, porque nós não temos outra alternativa a não ser desenvolver e criar os nossos próprios talentos, né? Criar as nossas próprias estruturas de formas de desenvolver essas pessoas, de carreira, de crescimento e tudo mais. Show. E agora, acho que é bacana a gente aproveitar que a gente falou do lado de cá, como empresa, como CNPJ, né? E do lado de lá, o profissional, o CPF, o que que ele também tem de fazer ou buscar para essa transformação? Porque quando você está ali se transformando de 100 para 1000, de 0 para 100, de 100 para 1000, é um tipo de profissional que você tem que buscar. De 100 para 1000 é um outro tipo de profissional, como você muito bem falou. E como que as pessoas, o CPF, tem que se preparar para esse novo momento? Legal. Posso complementar, Jaque? Claro. E qual o perfil desse profissional? O que ele tem que estar atento aos sinais de mercado? Quais são as dicas que você daria para um jovem, por exemplo, que está numa empresa em crescimento e ele tem a ambição de chegar num cargo de liderança? Quais são os principais gatilhos que ele tem que estar atento? Eu sempre começo pelo autoconhecimento. As pessoas precisam entender eh, onde eu sou boa, qual é o meu lugar de potência, né? Isso é autoconhecimento. Eh, Tem uma história de Usain Bolt, né? A gente fala bastante dela, que é assim, ele já tinha um certo talento, ele gostava de correr desde moleque. E aí, quando ele foi crescendo, ele continuou correndo e os professores, quem estava ao seu redor, falavam: Nossa, ele parece que tem, né? Faz sentido, ele tem um tino para isso. Bom, quando ele começou, ele foi lá e contratou um profissional, um coach. Coach vem do esporte de treinador e contratou um profissional, fez todo um mapeamento do perfil dele, não só comportamental, mas daí físico também, por ser relacionado ao esporte. Ou seja, autoconhecimento. Eu preciso saber onde você é bom, tal. E aí o profissional chegou para ele e falou assim: já tem tudo rastreado aqui. Você é muito bom depois de tantos segundos, ou seja, do meio para frente. No início, você não é tão bom, porque a sua estatura é acima, né? Ele corre poucos metros, então ele é muito alto. Isso faz com que o vento bata e por milésimos de segundo ele perde um pouco de força na largada. Ele falou: Uau, bacana. E agora? E agora vamos treinar isso daqui, porque o que você e os seus concorrentes são muito bons aqui e você precisa treinar isso daqui. Bacana, e assim foi anos. Com esse coach, alguns anos, e ganhava alguns campeonatos, outros não. E com o passar do tempo, né, os seus investidores falaram, vamos trocar, porque é natural isso, né? O desenvolvimento precisa de outra pessoa. Foi lá, buscou outro coach no mercado, o coach veio e começou por onde? Autoconhecimento. Vamos mapear. Ah, mas já mapeou, não importa. É outro momento, somos outra pessoa, mapeou tudo. Chegou e falou, olha, então, você é muito bom daqui para frente, aqui ainda existe um gap, tá? E falou,
Isso eu já sei, né? E agora? Ele falou: ótimo, agora nós vamos do meio para frente. Mas como assim? Eu sou ruim é na largada. Ele falou: exatamente. No que você é ruim, os seus concorrentes são muito bons. Se você perder tempo treinando aqui, as pessoas que estão do seu lado, que já são muito boas, elas já estarão na sua frente de qualquer forma. Então, significa o quê? Psicologia positiva, vamos melhorar o que você já é bom? Qual que é meu Uhum. lugar de potência? É aí que eu tenho que olhar. Quando a gente fortalece os nossos pontos positivos, os que são pequenos ali, os que são negativos, eles vão desaparecendo. Uhum. Como líderes, né, olhando para o lado de lá, a gente precisa fazer isso, fortalecer os pontos fortes da nossa equipe. Se a gente não tem o autoconhecimento para nós, a gente não consegue reconhecer na nossa equipe, não vai. Então, voltando para a pessoa física, pro colaborador, pro empregado, começa pelo autoconhecimento. Caramba, você precisa se conhecer. Eu preciso me conhecer, eu preciso me fortalecer, eu preciso entender muito e fortalecer minha inteligência emocional de forma que, caramba, a sua opinião é sua opinião, mas eu tenho algo interno aqui que eu já trabalhei e tá tudo bem a sua opinião, mas sabe, se fortalecer entendendo quem é você. É, Hoje de manhã eu escrevi uma frase, né? Eu ouvi ela e escrevi para mim usar ela assim. Quem é você antes de ouvir o que as pessoas pediu para que você fosse? Isso é muito forte, né? Então, o desenvolvimento começa daí, sabendo o que é bom, o que não é, aí sim você cria um plano de desenvolvimento individual, PDI. E assim, gente, para mim, eu que tenho essa base, comentei no início, as coisas sempre foram muito difíceis e eu nunca parei de tentar. Então, eu não tive condições financeiras para estudar, para buscar um conhecimento, sempre foi muito difícil. E eu nunca deixei de fazer. Então, eu falo para minha equipe, quando eu começo a gerir alguém, eu já faço um bate-papo de alinhamento no dia um e eu já falo: olha, para mim não é desculpa, não tive tempo. Para mim, não é desculpa não tem dinheiro para estudar. Para mim, não é desculpa não tem conhecimento. Porque hoje, gente, nós temos, não é só o Google mais, né? Agora nós temos o Chat GPT e diversas outras inteligências artificial gratuitas, vários cursos online gratuitos de ótima qualidade. Temos a nossa TV agora, né, que não é a TV física que fica na nossa sala, mas é a TV que é o Instagram, que é o LinkedIn. Caramba, você muda de canal em segundos, você tem um monte de conteúdo riquíssimo nas lives. Então eu já falo para minha equipe, cara, não é desculpa. Para mim, você pode trabalhar com outro líder que, para mim não, porque eu vivi isso, É. né? Eu sempre trabalhei e estudei. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia estágio sábado, domingo, feriado. Então é possível. É. Então, do lado da pessoa, primeiro assim, autoconhecimento, saber onde ela quer chegar. Sabe onde quer chegar? Trilha um desenvolvimento. Faça uma trilha e só vai. Mas busca, não espera. Claro, tem empresas que têm um plano de desenvolvimento fantástico, que apoia financeiramente, que tem bolsa de estudos. Mas eu vou ficar esperando, né? Só pela parte da empresa? Então, eu acho que é muito caramba, o que você quer para você? Onde você quer chegar? O que você quer ter? Quais são os seus sonhos? Vai! Então eu falo muito isso, né? Às vezes eu vou conquistar, às vezes não é aqui, é ali. Mas se eu ficar só esperando, eu não vou chegar em nenhum lugar. Então o que eu diria é, desde cedo, já começa, né? Fazer mapeamento do seu perfil, busca profissionais, simule entrevistas, entenda o que o mercado está buscando, estude Uhum. sobre as empresas que você quer fazer parte. Eu sempre fui muito visionária. Nossa, se eu saísse daqui, eu trabalharia nessa e nessa empresa. Vai estudar sobre essa empresa, acompanhe essa empresa, qual é o negócio dessa empresa, entenda sobre, né, o que é e busca se desenvolver, né? A gente não dá mais, a tecnologia já chegou, ela já faz parte da nossa vida Uhum. e a gente precisa se reciclar assim rápido, porque aquilo que nós utilizamos o ano passado talvez não é o que vai servir para nós no dia a dia desse ano e assim vai, né? As coisas estão. Uhum. Então, desenvolva, busca, estude, né? E esteja interessado. Está dentro da empresa? Se interesse. Eu sempre disse para minha equipe, né, quando eu estava dentro do corporativo, do executivo, e eu falava assim para minha equipe, gente, vocês não têm obrigação nenhuma de concordar com o que eu faço, com o que eu falo, não precisa seguir, mas dê o melhor de vocês. Porque se amanhã eu não estiver aqui, eu terei muito orgulho se algum de vocês sentar nessa cadeira. Se vocês simplesmente seguirem o que eu faço,
posso ser incompetente em várias coisas e vocês simplesmente seguirem o que eu estou fazendo, se eu for desligada, todos vocês serão. Aham. Então, não deixe isso acontecer, sabe? Eu diria, seja protagonista da sua carreira, entenda onde você quer estar, e se os muros aparecerem, as cercas, porque elas aparecerão, pule. Sei lá, drible as dificuldades, os desafios, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, estruture onde você quer chegar. Sonha, realiza. Se sonha, realiza. Então, vai, né? Seja determinado, tenha força. Determinado significa eu tenho duas noites por semana. O que que você escolhe? Você escolhe assistir uma novela ou você escolhe ver algo que vai agregar valor para você, né? Quais companhias você está decidindo andar? Então, olhar, profissional olhar para ele, entender onde ele quer chegar e trilhar, fazer essa trilha aí de desenvolvimento para chegar lá. Não, bacana. E ainda nesse assunto sobre seleção de candidatos, de busca, quais que estão sendo os maiores desafios do RH hoje para você contratar um colaborador, um novo talento, vamos assim dizer, como a gente está desde o início falando? Quais que estão sendo os maiores desafios? Que você olha assim, eu tenho uma vaga para a posição X, estou encontrando dificuldades por causa de perfil, vontade, essa questão da nova geração que se fala da geração Z que parece que não quer assumir papéis de liderança, não quer. Como é que está sendo esse desafio no mundo de hoje, atualmente? São muitos os desafios. Primeiro, nós não temos um volume de mão de obra de acordo com a demanda que o mercado está oferecendo. Segundo, o mercado de trabalho mudou e não é só o modelo, as profissões estão mudando. Uhum. Então, quando você faz uma entrevista com alguém mais jovem e pergunta o que você quer ser, qual que são os seus objetivos, você falou bem, pouquíssimos, raríssimos querem chegar numa gestão, na liderança. Responsabilidade, sabe? Compromisso, não. Então, os sonhos são diferentes. Eu perguntei para meu filho esses dias, há umas 3 semanas, e perguntando o que ele quer ser e tal, e ele me disse, ele falou sorveteiro. Mas o que ele queria dizer? Eu quero ter uma empresa que fabrica, que vende sorvete. É claro, tá numa idade ainda que tá vislumbrando doce, mas É. assim, falei, caramba, ele não tá enxergando trabalhar em algum negócio, ele tá enxergando o empreendedorismo, né? Então, várias pessoas hoje estão buscando empreender, ser youtubers, influencers e tantas outras profissões que chegaram e que ainda vão chegar, né? Até 2030, Uhum. que a gente nem faz ideia, e isso faz com que, quando a gente está dentro do corporativo, nesses cargos mais pragmáticos, a gente tem mais dificuldade de encontrar esses profissionais. Estamos numa região que cresce muito, então, às vezes, a gente abre vaga, não tem no mercado. E o que que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser uma empresa muito atrativa para que eu consiga fazer movimentação de cadeira, para que eu consiga ir lá captar, infelizmente, quem está trabalhando ali, que é interessante, está fazendo um bom trabalho e que não está sendo valorizado, e eu consiga atrair aquele profissional para o meu negócio. Então, a gente tem uma série de dificuldades. Isso faz com que os salários fiquem mais altos, né? Então, custo para a empresa. Então, eu vejo que, assim, existem dificuldades por diversos rumos, né? Volume de vagas. Às vezes a gente encontra, e se a gente for fazer os estudos, né? A gente fala de capacidade laborativa. Então, o volume de pessoas que estão com a capacidade laborativa, ela é muito menor do que há 5 anos atrás, né? Por quê? Porque muitos benefícios do governo também, né? Hoje a gente tem muitas pessoas cadastradas, então quanto mais operacional a vaga, maior a dificuldade. E, infelizmente, às vezes a gente encontra pessoas e elas não estão qualificadas na forma que precisa. Por isso que a gente bate sempre, sempre, sempre no desenvolvimento, porque tem muita gente que quer crescer e tudo mais, mas às vezes não tem a qualificação. Então a empresa precisa abraçar isso, né? Vão sair na frente quem realmente abraçar isso. E esses são os desafios do mundo atual, né? O que que você vê do futuro? Olhando assim, daqui 5 anos, quais que vão ser os desafios, pensando tanto na realocação de profissionais, como também na contratação desses profissionais? Você já vê algum movimento para esse cenário de
piora ou melhora comparado aos dias atuais? Eu acho que a gente está mudando a consciência do jeito de liderar. Isso é um movimento muito importante para que a gente sobreviva nos próximos anos. Sobrevivência. Se um gestor não conseguir conectar, você falou da geração Z, né? Isso. Com a geração alfa, que é a que está chegando agora, se ele não conseguir se conectar com as diferentes gerações, porque aí a gente tem um baby boomer, às vezes, e eu tenho uma geração alfa que está chegando agora, os auxiliares, os entrantes no mercado de trabalho. É completamente diferente como que você lida com essa galera. Então, eu acho que os desafios é justamente entender assim, peraí, como que eu conecto? Diferentes profissionais, diferentes perfis, diferentes idades. E aí, olha que a gente está falando de uma diversidade que ainda não é a diversidade de gênero, de raça. A gente tem várias pessoas que vêm de diversas regiões para a nossa cidade. Gente, eles pensam diferente, eles acreditam diferente. Dependendo da região que você traz, a força de trabalho, a vitalidade é diferente. Então, as empresas precisam se conscientizar, os líderes precisam se conscientizar que precisa lidar com esses profissionais de forma diferente. O nosso mercado de trabalho daqui a alguns anos, infelizmente, estará muito mais desafiante no que hoje. Muito mais desafiante. Então, a gente precisa se preparar, estruturando, criando, formando internamente, e principalmente engajando, criando conexões afetivas. E aí, isso é importante, e aí eu até retiro a empresa aqui. Isso é para os líderes. Porque quando nós somos líderes, a gente forma equipes. E não se iluda. Se eu olho para você, eu gosto de trabalhar com você, Luiz. Se um dia você sair da empresa e for para outra, eu vou com você. É sobre o líder, né? Então, quando a gente fala do CNPJ, da empresa, os CEOs, eles sabem disso. Então, eles também precisam conectar com os líderes para que os líderes queiram ficar. Mas é sobre a liderança. É como que o líder conecta afetivamente com essas pessoas. Porque a gente está num mercado aqui mais interiorano, vamos dizer assim, e a gente às vezes assusta quando a gente tem uma empresa, sai um líder e ele acaba levando algumas pessoas da equipe para o time dele. Isso nos grandes capitais é a coisa mais comum. É natural. Inclusive, eu contrato um líder X se ele já tem capacidade de formação de equipe, porque eu sei que ele traz uma equipe. E é responsabilidade dele formar a equipe, né? O RH é um staff, é um apoio, ferramentas e tudo mais, consciência, mas é responsabilidade do líder atrair, reter, desenvolver as pessoas. Então, está impulsionando cada vez mais, mas o que a gente precisa deixar de recado é justamente esse. Vamos mudar a consciência, porque vai ficar um pouco mais desafiante para aqueles que não estão olhando para isso. Para os que estão olhando, vai ficar até mais fácil, porque as pessoas também estão aumentando o seu nível de consciência. Cada vez mais as pessoas vão querer se conectar com negócios que têm propósito. Cada vez mais as pessoas vão querer estar dentro de negócios que faz algo além do que o lucro, que faz algo para o meio ambiente, que faz algo para a população, para a sociedade, que deixa um legado. Então, isso é assunto de hoje, não pode deixar para amanhã. Perfeito. E Jaque, nós estamos vivendo um momento que tem toda essa diversidade de crenças, idade, sexo. Como você vê tudo isso e ainda nós passando por um momento de crise na agricultura? Nós somos empresas do agro e muitas vezes a empresa ela tem muita vontade de fazer, mas isso custa e ela tem que botar numa balança. Faço isso agora, faço depois, qual é a prioridade? Muitas vezes ficar sustentável é a prioridade. Como uma empresa, nesse momento, ela pode lidar com isso e sem investir muito? Ela tem alguma alternativa para essas empresas? Arival, eu sinto que, se falando da agricultura, né, os produtores rurais, porque dentro do agro a gente tem diversos ramos, nichos de empresa. Eu diria que os produtores rurais é os que estão chegando agora com essa consciência, porque as indústrias, as revendas, né, tudo mais, já tem uma consciência melhor. Perfeito. O produtor rural, ele está chegando, mas ele às vezes ainda acha que o negócio dele é plantar e colher, ele é fazendeiro, mas já está chegando uma consciência de que, peraí, deixa eu entender isso aqui como um negócio de fato.
Por que que eu tô te dizendo isso? Porque quando a gente fala de recurso, eu acredito que é extremamente importante que todos os produtores, eles tenham planejamento. A gente sabe quantos eu estou falando de grandes produtores que chegam ao final, eles não sabem a lucratividade. Eles não sabem qual foi o custo do talhão X, Y, dessa variedade ou daquela. Eles não fazem um acompanhamento da compra para ele Aham. conseguir melhores preços. Então, é extremamente importante a gente levar consciência processual para dentro da agricultura. Quando a gente faz isso, a gente consegue realocar os nossos investimentos de uma forma consciente. Então, eu diria assim, né? Ainda é uns 20% que tem a consciência, mas desses 20% a gente ouve, né? Principalmente, assim, nos últimos anos, que a gente teve um preço baixou bastante o preço da nossa commodity, isso reflete no lucro. E eu ouvi vários dizendo assim: "Eu vou reduzir custo, vou reduzir despesa, mas eu não posso mexer no contrato de vocês, porque isso é muito importante". Então, uau, mas ainda é pequenininho. Perfeito. Mas a gente precisa olhar para isso. Qual é um planejamento para você realocar os custos? Porque muitas das vezes eu vejo que nem é a falta do recurso financeiro para cuidar de gente. Isso é acessível, né? Uhum. Por quê, já que você está falando isso? Porque eu vou comprar um trator, uma colheitadeira e tal. Olha o valor disso. Isso aí. Quantos por cento que representa o custo para trabalhar com A pessoas, para você gestão, fazer né? um desenvolvimento? E até digo mais, quando eu falo de planejamento, é assim, nós temos que aproveitar o que a gente tem de forma gratuita também. E a gente enxerga muitos agricultores que não fazem isso. A gente tem um sistema S, eles pagam isso, já está Isso. embutido. Aham. E o Senar tem feito uma gestão maravilhosa. A gente tem muita coisa disponível. E eles, às vezes, por falta de planejar, por falta de olhar para isso, não conseguem puxar esses benefícios para dentro, que eles já estão Uhum. custeando de qualquer forma. Então, eu vejo que é muito mais um fator consciência, isso é Perfeito. importante. Passo 2, organizar e planejar. E aí, 3, executar. Hum. Porque eu te garanto que se a gente for olhar a DRE lá, né, da fazenda, isso no final da conta, se ele conhecer isso, ele vai dizer, realmente, esse daqui é como se fosse um custo fixo. Esse eu não posso abrir mão, Perfeito. né? Perfeito. Bacana. Quando o papo é bom, o tempo É, passa, né? é. Ô Jaque, você tá um assunto em alta até antes de vir para cá, tava lendo sobre a questão da cultura organizacional. Queria que você comentasse um pouco mais, a gente abordou lá no início um pouco, né? Mas eu queria que você explicasse por que esse assunto tá tão em alta neste momento. Perfeito. Falando da agricultura, né, puxando isso daí, por que que a cultura é importante? Uma coisa é o produtor que tem 10 funcionários e ele está ali no dia a dia. Esse produtor cresce. E ele, a gente sabe, né? A gente está limitado em termos de propriedades. Então, às vezes, eu vou fazer um arrendamento, eu vou ter que arrendar um pouco mais distante do que é a minha propriedade, ou vou ter que. Enfim, eu desloco minha, minha equipe. E aí eu começo a ter o quê? Encarregado, gerente da fazenda, uma pessoa olhando o meu time lá. Eu não consigo estar o tempo todo. E às vezes o produtor ainda quer, né? Mas ele chega um momento que ele fica sobrecarregado e ele fala: não dou conta mais. Ele vai colocar alguém, natural. Olhando para as empresas, da mesma forma isso acontece. Por que que cultura é importante? Se eu não tiver regras dentro de casa, qualquer um chega e coloca a regra dele. Então, é simples assim. Cultura é o jeito de se fazer aqui. Se você chega no meu negócio e não tem, você é natural, porque precisa ser feito. Eu vou fazer da melhor forma. Qual que é a melhor forma da Jaque? É o que o Orival disse, é baseado na minha crença, na minha cultura, onde eu nasci, Aham. como que eu fui criado, né? Então, imagina assim, eu caso com uma pessoa que tem uma crença totalmente diferente da minha. Uma religião, vamos falar de religião, porque isso fica bem, pá. Uma pessoa evangélica casada com espírita. Imagina, dá uma guerrinha, né? Até que vai bem, aí nasceu o filho. Como que a gente educa o filho? Peraí, eu levo para qual? Para onde que eu levo? Peraí, eu vou falar que existe reencarnação ou que não? Imagina isso dentro da empresa, porque é justamente sobre isso. Na empresa existem, sei lá, daqui a pouco algumas pessoas, mas centenas, Aham. milhares de pessoas pensando diferente. Se não tem regra, eu acredito que a minha é a melhor, porque eu vivo isso. E eu vou trazer, eu vou fazer o meu modelo. Eu, como líder, nossa, tenho uma carreira de 16 anos como gestora.
aquilo que eu fiz deu certo, eu acredito, é a minha crença, eu vou continuar fazendo desse modelo. Só que às vezes eu chego no seu negócio e aqui você tem uma política de gestão diferente. Opa, aqui eu não posso fazer assim. A gente já contratou, né, diversas, quando eu estava no mundo executivo, a gente trazia pessoas que passavam 10 anos, às vezes, em uma empresa multinacional, e o Grupo Tecag não era multinacional, e aí chegava com a cultura, né, totalmente diferente. E eles precisam passar por um treinamento, uma cartilha, falando: olha, aqui funciona assim, 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 isso a gente admite, isso não. Isso você traz da sua essência. E é importante seleção, né? Porque para mim, selecionar, eu já tenho que ver quem que adere mais a esse modelo aqui. Porque não tem certo ou errado. Tem algo que dá certo. Então, a gente precisa estruturar uma cultura para que esse agricultor, para que esse empresário consiga ter leveza, consiga ter um equilíbrio emocional, saúde mental, olhar para o seu resultado, porque senão, ao invés de ele olhar para a estratégia do negócio, ele olha para o operacional o tempo inteiro, porque ele tem probleminha o tempo inteiro para resolver. Tem uma cultura estruturada que é, de novo, como se fazem as coisas aqui, eu fico tranquilo, porque eu vou garantir que as coisas estarão sendo feitas como se eu estivesse lá, né? Cultura é a cara do dono, então isso é extremamente importante, né? Como é feito, quais são os nossos rituais. Quando a gente fala de cultura, a gente olha para nossa visão, onde a gente quer chegar. Uau, eu quero chegar no faturamento X, ou eu quero crescer, eu vou abrir mais 3 unidades. Como que eu vou chegar lá? Se eu tenho uma cultura X, eu vou para o caminho Y por outro. Então, a cultura ela vai ajudar as pessoas a direcionar. São os direcionadores diários. Os valores, da mesma forma. Imagina que um vendedor está com um cliente e ele não tem tempo de falar assim, nossa, aconteceu essa situação, peraí, deixa eu ligar ali para me ver como que eu resolvo isso. Não, a cultura te ajuda a resolver, porque tem os valores, então a pessoa pensa, nossa, baseado nos valores, na identidade, eu vou resolver dessa forma, porque ele já conhece a cultura. E não adianta cultura ser definida, ficar num quadro bonito. Cultura é percebido, cultura é o cheiro da empresa. Cultura é como as pessoas conversam no café. Não tem nada a ver com aqueles quadrinhos lá. Inclusive, se tiver só aquilo lá e não tem ações, rituais de cultura ao longo, nada te garante que aquilo vai acontecer. Então, é algo que, principalmente, está crescendo o negócio, isso é de suma importância. A cultura pode ser um dos fatores que, enfim, pode quebrar um negócio. Né? Se não tiver uma cultura. A gente percebe muito nitidamente quando a gente fala disso, por exemplo, empresas que foram fazendo aquisições de empresas que eram familiares, muito bem estruturadas. Quando a empresa vai fazendo aquisições, precisa falar sobre cultura, porque que cultura que segue? Da A, da B ou da C? Se não olha para isso e não consegue fazer isso rápido com profissionais que realmente conhecem, todo mundo que estava, porque as pessoas estão naquela empresa pela cultura dela, pelo jeito. Então, se isso não fica legal para mim, eu saio. Então, cultura é o que conecta as pessoas também, né? É o jeitinho de ser ali. Não, show. E já também um assunto que se vê, se a gente falou muito aqui sobre o conhecimento das pessoas, do nosso conhecimento, né? O meu eu, conhecer o meu eu, né? Tem algumas ferramentas que é principalmente o enneagrama que se fala, né? Dos seus nove tipos. Você poderia comentar um pouco pra gente o que é esse enneagrama? Claro, aí é a minha paixão, né? O enneagrama apareceu na minha vida em 2015. Enfim, sempre morei em Rio Verde, aí sempre muito curiosa pela mente, né, por entender o ser humano. Apareceu esse nome estranho, enneagrama, que é isso? Fui lá, futriquei e falei, nossa, é sobre autoconhecimento, vou entender o que é isso. Fiz o curso, um curso de 2 meses e meio, e o enneagrama me tocou de um jeito que ele me virou de ponta cabeça, pelo lado positivo, né? Eu falo, ainda bem que o enneagrama surgiu na minha vida. O enneagrama é a maior e mais potente ferramenta de autoconhecimento, de olhar para dentro para nos entender como somos, por que pensamos, por que sentimos dessa forma, e a partir desse autoconhecimento eu passo a conhecer os outros. Então, enneagrama, né, Eneia, é de 9 gramas, é uma figura, então é uma figura de 9 pontos que justamente traz 9 padrões de comportamento diferentes. O enneagrama é diferente de um teste psicológico, ou de um MBTI, ou de um DISC. Por que ele é muito profundo? Porque ele não é apenas para a gente falar sobre personalidade.
Também é importante. A gente consegue mapear a personalidade. Quem faz o enneagrama consegue fazer essa leitura de olhar, de bater um papo com a pessoa, a gente já entende o perfil dela. E os resultados se tornam muito mais assertivos a partir de saber o Uhum. link, né? Mas o enneagrama, ele vai além da personalidade. Aliás, a essência do enneagrama nem é a personalidade. A gente fala que é de volta para casa, né? O enneagrama, ele te mostra o seu caminho de evolução. Ele te ajuda a encontrar com o seu verdadeiro eu. Então, o que que nós éramos antes de tudo? Qual que era essa essência? Porque personalidade nada mais é do que máscaras, persona, máscaras, né? Então, a gente aprendeu desde muito cedo a usar as máscaras. Eu fazia algo, mamãe batia palminha. Eu falei, opa, isso aqui deu certo. Vou pra escola, a professora faz assim, se eu sentar assim, eu ganho uma palminha, ganho uma estrelinha. Opa, vou seguir por esse caminho. E a gente vai aprendendo a usar máscaras. O enneagrama te ajuda a entender por trás dessas máscaras qual a sua verdadeira identidade. Então, é como se fosse um despertar de, primeiro, entender assim, uau, é realmente, sabe? Sou eu. E aí, às vezes, dói um pouquinho no início, porque eu nunca vi de verdade, eu estudei várias ferramentas ao longo dos 17 anos, dos últimos 17 anos, para entender ferramentas de desenvolvimento humano, de mapeamento de perfil. O enneagrama te descreve de uma forma assim, nossa, mas parece que estava tão no meu íntimo, eu nunca contei para ninguém. Ele consegue fazer dessa forma, né? Então, é uma ferramenta que a gente diz assim, ninguém sai ileso do enneagrama. Tem mudança, não tem como você participar, fazer uma ferramenta, enfim, fazer o processo e continuar da mesma forma. Não dá. Ele realmente transforma, e se a pessoa quiser continuar nesse caminho, né, do desenvolvimento, vai te levar para um outro patamar. Eu sou apaixonada no enneagrama. Inclusive, a Salos, tanto eu quanto a minha sócia, né, nós trabalhamos com a ferramenta já há 3 anos. E agora os nossos cursos são certificados internacionalmente, nós temos o selo de certificação. Então, seja mentoria, seja o processo de autoconhecimento, né? Então, é algo que a gente realmente busca a fundo nas nossas formações. A gente nunca parou de estudar, eu faço imersões sempre, né, em busca disso, de aprofundar ainda mais, porque a gente realmente acredita, porque a começar de mim, né? Então, começou da minha transformação e é algo que até pelo lado social é o que eu quero levar para as pessoas, porque eu sei que vai ajudar. Já tem a próxima turma? Nós teremos a 8ª turma aqui em Rio Verde, que vai ser para o finalzinho de agosto, início de setembro. A gente vai fazer a próxima turma aí. E como que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, conseguem acessar a Salos? É só procurar lá na internet? Como é que é para ter esse acesso do trabalho que vocês fazem de assessoria, consultoria, até mesmo os treinamentos? Legal. A gente, né, bom você falar, a gente tem alguns movimentos, né, para o público aberto. Um deles é o Enneagrama. Estamos aí concluindo um projeto que teremos uma imersão para líderes. Será uma imersão mega especial de 3 dias, no meio da natureza, né, um lugar para a gente se desconectar da matéria mesmo. Vai ser bem profundo. E vocês podem acompanhar e saber de tudo isso no Instagram da Salos, no nosso site também, @salosh, né? E salosrh.com.br. No meu Instagram também, @JaxeliGouveia. Eu dedico lá conteúdos exclusivamente para liderança, né? Insights, vídeos, humor também, um pouquinho, para os líderes, né? Então, fiquem à vontade, serão muito bem-vindos, né? Em breve nós estaremos de casa nova e vocês também poderão conhecer um pouquinho das salas na nossa casa nova. E olha, Luiz, eu posso falar de carteirinha, viu? Eu fiz o Eneagrama, sou mentorado pela Jaque, vale muito a pena, É, vale muito a bacana. pena. Não só pro lado profissional, mas eu acho que o lado pessoal, né, Jaque? A Sim, gente atinge um nível, muda a perspectiva da vida, muda a sim, forma que nós nos enxergamos e como nós enxergamos o próximo, que para mim o grande problema não, mas uma das dificuldades que nós estamos tendo no dia a dia é a empatia, a busca pelo resultado a qualquer custo e sem me preocupar com o que isso vai gerar. Ah, eu tenho que entregar um relatório, mas para fazer isso eu sou um trator. Magoo 3, 4 pessoas, eu ajo do meu jeito, eu faço, entreguei. Fiz o que eu tinha que fazer, eu tinha que buscar. Eu trabalho com vendas, tinha que vender. Ah, eu vendi. Mas para isso eu agi não conforme, eu
ludibriei alguém, não pode, não pode ser assim, Uhum. né? E é muito bacana, Luiz. É, mudando a pessoa, a gente muda a empresa. Mudando a empresa, a gente muda a sociedade. Uau. Para mim, esse é o meu lema agora. Nós estamos discutindo muito isso, né, Jaque? Exatamente, exatamente. E a gente acredita muito, né? Eu acredito muito. A primeira lei universal do Eneagrama é a lei do um. E é a lei do todo. Então, não existe, né, o Luiz namorado, noivo, marido, ou filho, É isso aí. ou pai, ou líder. Existe o Luiz. E a gente precisa integrar todas essas identidades, todos esses papéis. Então, quando a gente entra por um processo para mergulhar nesse autodesenvolvimento, não tem como eu mexer numa pecinha sem mexer nas outras. Então, o Eneagrama, né, em especial aqui, a gente falando dele, ele vai trabalhar tantos aspectos da liderança, mas nos relacionamentos interpessoais, seja dentro ou fora da empresa, como pais, então, nem se fala, né, pelo fato de entender, né, sobre as características, sobre as diferenças dos filhos e tudo mais. Então, afeta em todo o sistema, afeta em todos os nossos sistemas. É muito bacana. Inclusive, a mudança do formato do nosso podcast, nós começamos um podcast muito voltado ao nosso público, que é o cliente Serial Ouro, né, Luiz? Com o meio do trajeto, nós vimos, não é só isso, nós temos uma responsabilidade com a sociedade em que nós estamos inseridos. E com o podcast, nós vimos uma oportunidade de juntar as duas coisas. Levar a marca, mas também contribuir com o que nós já tivemos de ganho na sociedade, né? Então, trazer para cá uma experiência de vida, trazer para cá depoimentos, trazer para cá orientações. Muitas vezes uma pessoa tem vergonha, né? Quantas pessoas estão no escritório hoje e tem vergonha de chegar e perguntar para um gerente, para um diretor, olha, o que eu posso fazer, o que eu não posso? Então, a gente gostaria disso, conectar essas pessoas junto conosco nessa viagem. Nós estamos trazendo profissionais de altíssimo gabarito aqui, que tem experiência muito boa, para ajudar dessa forma, sabe, já que eu acho que dessa forma que nós podemos contribuir pouco, mas já estamos fazendo um pouquinho diferente, visando uma sociedade melhor, né? E aproveitando, já que a gente passou aqui no quase uma hora de bate-papo que passou voando, e a gente falou muito, tanto do lado da empresa quanto do lado do profissional. E trazendo para esse lado do profissional, eu queria que você elencasse ali 5 tópicos que faz um profissional se destacar no mercado. Trazer, ó, para você se destacar, você tem esses 5 pontos que te faz ser diferente, que te faz ser acima da média, que te faz ser visto no mercado. Bacana. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo assim, né? Eu pensava, ou muitos ainda pensam, conhecimento técnico, né? Eu tenho que ser muito bom no que eu faço. E na década de 80, mais ou menos, né, veio um cara aí meio diferente e falou assim: 80% dos seus resultados está correlacionado à inteligência emocional e não ao que você entrega. Quando a gente olha para isso, a gente olha nos bancos das faculdades e a gente entende que aquele CDF que tira 9,5, 9,9, 10, não quer dizer que amanhã ele não estará trabalhando para o que tirava 6, que era a média para passar, né? Ou até mesmo, né, um dos meus mentorados esteve recentemente no Vale do Silício e ele falou assim: já que eu tenho que te contar uma coisa, o que eu aprendi lá. Ouvindo diversas palestras lá dentro do Vale do Silício, ele me chegou e fez a pergunta assim: Jaque, quanto que você acha de 0 a 100? Quanto que vale uma grande ideia? Mas é aquela melhor ideia, aquilo que ninguém tem ainda, aquela criatividade, aquela grande ideia. Eu pensei, pensei, e ele me falou assim: Jaque, de 15 a 20% apenas. É a melhor ideia. E ele tá falando do Vale do Silício, então pensa, né? Onde tem as grandes ideias. Por quê? Porque não é sobre a ideia, não é sobre o coeficiente intelectual, não é sobre o teórico, não é sobre o intelecto, é sobre o fazer. Não adianta uma excelente ideia se você não tem ação direcionada. Não adianta eu ter excelentes notas, estudar, se eu não souber usar esse conhecimento. Então, quando você me faz essa pergunta, Luiz, o que me vem muito assim são as habilidades socioemocionais, sabe? E aí eu coloco aqui empatia,
Empatia é entender de ser humano, né? E para entender de ser humano, eu venho uma antes, né? Que é o autoconhecimento, porque não dá, não entendo. Se eu não conhecer a mim mesma, eu não vou conhecer ninguém. Eu acho que conheço, mas eu não conheço. A empatia. Outra extremamente importante é relacionamento. E eu não estou dizendo extrovertido ou a pessoa que... Não, não precisa sair rindo e brincando. Não, relacionamento é você saber se posicionar, saber conversar, ter um bom network, né? Saber entrar, sair em todos os lugares. Eu acho isso fundamental. Outro aspecto muito importante é a comunicação. Você pode ter um belo de um projeto. Se você não souber como colocar, como apresentar, como vender, não adianta, não vai ser aprovado, né? O que mais que eu colocaria aí? E aí o conhecimento técnico, né? Já que é 20%, vamos colocar ele. Ele é importante também, né? Não quer dizer que não precisa. A gente só está dizendo que se eu for colocar na bandeja, se você tiver só ele, você não vai se sobressair. Ele é como se fosse, né, commodity. É o que todo mundo precisa ter, é o básico exigido, assim, né? Te dá o direito de sentar na mesa. Exatamente, dá o direito de sentar na mesa. Então, acho que as habilidades socioemocionais é o que realmente vai fazer os profissionais se tornarem diferenciados, se tornarem valorizados e disputados por esse mercado de trabalho que está tão concorrido. Não, show de bola, Bacana. muito bom. Jaque, a gente queria agradecer esse seu tempo, essa 1 hora de bate-papo que nós tivemos. É assunto para uma semana, um mês de conversa, porque são vários tópicos diferentes que a gente já tentou trazer aqui em 1 hora, mas queria agradecer a sua disponibilidade, ter vindo, ter compartilhado, porque eu acho que isso que é importante, como o Arival muito bem trouxe, né? Eu acho que a gente tem que semear a boa semente, né? Então, através do podcast, a gente quer semear essa boa semente e levar uma informação diferente, de uma forma diferente, né? Verem a Cereal Ouro como uma empresa que também semeia a boa semente, né? Isso aí, Fazendo isso aí. um trocadilho com o que nós ofertamos, a Isso Cereal aí. Ouro Sementes, mas assim, levar essa boa semente através da informação. Então, o nosso muito obrigado, viu? Eu só aumento, Luiz. Não é um assunto para algumas horas, né? A Cereal Ouro já está 2 anos e meio nesse assunto, então tem muita coisa que nós ainda estamos gatinhando no processo, nós precisamos amadurecer, Uhum. né? E, Jaque, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco, porque engrandece demais o nosso público. A gente precisa escutar pessoas como você para nos ajudar a driblar os problemas do dia a dia de uma forma diferente, né? Nós somos acostumados a quebrar a pedra. Às vezes você pode desviar dela, né? Você não precisa Sim. passar por cima. E a gente precisa de um olhar como o teu para nos guiar nesse caminho. Muitíssimo obrigado, Jaque. Ai, gente, eu que agradeço, estou mega feliz. Uma honra, né, estar com vocês, ser a primeira mulher, então, a sentar aqui nessa cadeira. Quando eu vi a iniciativa, né, o Orival trouxe para mim como essa iniciativa do Pode Semear, eu fiquei muito feliz mesmo, porque valorizo muito, né? Eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, né? E eu tenho certeza que isso daqui ainda vai crescer bastante. E hoje podcast é uma ferramenta muito utilizada, porque as pessoas estão se locomovendo o tempo É isso aí. todo. Então, nossa, parabéns mesmo pela iniciativa. Muito obrigada pelo convite e me coloca aí à disposição, né? Obrigada mesmo. Sucesso para vocês. Obrigado, Jaque. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Semear, o 5º episódio. E obrigado por acompanhar. Curta, compartilhe todo esse conteúdo nas nossas redes sociais. E no final desse 5º episódio, eu queria deixar aqui uma homenagem da Cereal Ouro, do Pode Semear, a pessoa que nos ajudou a desenhar esse projeto. Flávio Pagotto, você que nos deixou recentemente de uma forma repentina e trágica, você que desenhou esse projeto, foi até a Cereal Ouro, apresentou, a Cereal Ouro pode fazer esse programa, pode fazer esse podcast. Então, nosso muito obrigado, Flávio. O seu legado está aqui nesse programa, assim como tantos outros projetos que você criou. Então, esse 5º episódio, Orival, a gente vai deixar em homenagem a você, Flávio. Muito obrigado. Ajudou a colocar em prática o sonho, né, Luiz? Isso. Muito obrigado por toda a equipe que está por trás também e nossas condolências a todos que estão passando por esse momento difícil agora. Show. Obrigado, pessoal.